Olá, eu sou o Dr. William, diretor de Oncologia e Hematologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu estou aqui com todo o time BP que foi para a ESMO esse ano, Congresso em Barcelona 2019, e nós estamos trazendo a atualização da ESMO, o que foi importante em todas as áreas da oncologia clínica. Eu tenho comigo a doutora Camila Yamada, especialista em neuro-oncologia, além de GI e GU. Eu tenho o Dr. Fábio Catra, especialista em GI e GU. A doutora Graziela Dalmolin, especialista em mama e gineco. O Dr. Fábio Schutz, especialista em GU. E o Dr. Rafael Schmerling, especialista em melanoma e sarcoma. Vamos começar então com neuro. O que foi importante de neuro-oncologia, Camila, nessa ESMO? Foi uma ESMO um pouco decepcionante, né? Neuro está um pouco difícil, os dados que a gente vem vendo nos últimos congressos. Eu selecionei 3 trabalhos mais interessantes que têm um pouquinho mais de impacto na prática clínica. O mais importante deles foi o ASCEND-7, que foi um trabalho de fase 2, que avaliou os pacientes com adenocarcinoma de pulmão e FISH positivo para ALK, que eles avaliaram ceritinib, o inibidor de ALK de segunda geração, nos pacientes que tinham doença em sistema nervoso central em atividade. Esses pacientes foram alocados em 5 braços e o que eles apresentaram foi o braço 5, que eram os pacientes que tinham carcinomatose meníngea. E eles observaram um controle de doença em 66% dos pacientes, então um número muito interessante, com uma sobrevida mediana de 7,2 meses, que com melhor tratamento padrão hoje para paciente com carcinomatose meníngea, a gente já consegue atingir aí algo em torno de 4 a 6 semanas. Então, a mensagem desse trabalho é ir atrás das mutações-alvo em sistema nervoso central e utilizar uma droga que tenha penetração. Desses pacientes, 88% tinham recebido crizotinib previamente. Então, um dado muito interessante. 7 meses parece pouco, mas em carcinomatose meníngea é algo absurdo. Absurdo, né? O que a gente tem é 4 a 6 semanas com quimio intratecal. O segundo trabalho é nos pacientes com glioma e que são hipermutados, o que eles consideraram como uma hipermutação em GBM. Pacientes que tinham instabilidade de microsatélite ou alguma alteração da DNA polimerase ou uma carga mutacional maior do que 30, que a gente tem uma aprovação agnóstica do pembrolizumab para esses pacientes, mas em GBM a gente vê que não responde tão bem. Desses pacientes que eles avaliaram que tinham essas alterações, era algo em torno de 10% da amostra deles. Somente 10 pacientes receberam algum tipo de imunoterapia e não foi observado benefício nos pacientes que tinham mutação somática, somente nos pacientes que tinham mutação germinativa, que é o que a gente vê na prática clínica. Então, a indicação de imunoterapia nos GBMs hipermutados, a gente não sabe ainda qual é o impacto quando a mutação é somática. E o terceiro trabalho, que é o do grupo espanhol, o GENO 14, que avaliou o benefício de temozolomida de manutenção além dos 6 ciclos, que a gente sabe que utiliza muito na prática clínica. O protocolo habitual, que é o do STUP de 2005, utilizava somente 6 ciclos de manutenção. O que eles viram que não teve benefício você manter, é o primeiro prospectivo que foi feito para responder essa nossa dúvida, se teria algum benefício ou não. Não tem benefício manter além dos 6 ciclos, até com uma tendência não significativa, mas de pior sobrevida você fazer além dos 6 ciclos, de 23 versus 18 meses. Então, assim, hoje, guideline europeia, guideline americana já recomenda fazer somente 6 ciclos, e agora o primeiro prospectivo que demonstrou isso, que não tem indicação de fazer, independentemente da metilação do MGMT. Então, um dado importante, apesar de não ser de aumento de eficácia, pelo menos ajuda a gente a controlar custo e toxicidade, né? Então, neuro acho que foi um pouquinho desapontador na ESMO desse ano, mas na verdade a ESMO como um todo foi um congresso bastante importante. Só para a gente ter uma ideia, foram 6 artigos publicados no New England Journal of Medicine concomitantes nessa ESMO das diferentes áreas, e alguns deles em melanoma, né, Rafael? Então conta pra gente como que foi melanoma e sarcoma nessa ESMO. Acho que a gente tem 2 dados mais importantes. O primeiro deles foi a atualização do estudo que comparou IPI e NIVO combinados versus IPI
e nivo versus IP. É um estudo de 3 braços, os 2 braços que tem nivo comparam com IP. E essa sempre foi uma preocupação estatística. O estudo formalmente não tem poder para comparar IP-nivo versus nivo, mas sempre que a gente tem 2 curvas aparece um hazard ratio, aparece um P. Até hoje, então a gente já tem 5 anos de segmento, isso não foi estatisticamente significativo nem para a sobrevida livre de recidiva, mas o número está ficando muito importante porque nós estamos com 52% de pacientes vivos em 5 anos versus 42% só com nivo. Esse número é realmente significativo. E talvez as pessoas se desapontem porque não têm o dado de sobrevida, mas acho que uma forma de avaliar o estudo que foi muito interessante é o tempo que os pacientes ficam sem tratamento. Então a gente sabe que 50% dos pacientes nem fizeram a manutenção por toxicidade. E o tempo que os pacientes ficaram sem tratamento com o nível foi da ordem de 2 meses, ao passo que a gente fala de mais de 1 ano sem tratamento no braço de IP-nivo, com benefício sustentado. Então essa é uma abordagem que é muito importante, e aí já emendando nesse conceito, a gente tem um dado de um estudo alemão que comparou adjuvância para pacientes que tivessem doença metastática ressecada. Esse era um conceito que por muitos anos ficou pendente. Para a maioria dos tumores, nós não temos tão claro o impacto de adjuvância pós-ressecção doença metastática, mas a gente já sabia que com nivo isso era real, existia um benefício. Esse estudo comparou fazer IP-nivo por 4 ciclos somente, nivo ou placebo. Todos os braços eram controlados com placebo. E a diferença do IP-nivo em relação aos estudos habituais é que eram só 4 ciclos. Tentando já responder a pergunta se a manutenção é realmente importante. E o que a gente viu foi em 2 anos uma sobrevida livre de progressão de 70% para o braço da combinação, uma adjuvância que dura 3 meses, versus 40% numa adjuvância que dura 1 ano com nivolumab. E até esses 40% batem com o número da doença metastática, então é relativamente representativo, significativo, mas 30% a mais, absoluto, com uma adjuvância que dura 3 meses e aparentemente com potencial de reduzir custo, é algo que vai ter que ser considerado num futuro breve. Então, melanoma aí abrindo as portas da imunoterapia, já começou isso há vários anos atrás e agora, só para a gente recapitular, em 5 anos, 40-50% dos pacientes aproximadamente vivos com imunoterapia e doença metastática. 40% com uma droga, 50%. A gente não tem a mediana até hoje, 52% de pacientes. Impressionante isso, então, só para a gente, 5 anos de sobrevida a gente está falando. Nós que vivemos a época da bioquimioterapia, isso é incrível. E essa autorização saiu no New England, né? Isso agora. foi publicado no New England Journal. Né? Um dos 6 publicados no New England. Então tá bom, vamos passar agora para a GI então. Fábio Cater. Então, assim, na GI a gente não teve nada practice changing esse ano na ESMO, acho que foi mais um reforço de conceitos. Eu vou começar por fígado, pelo Checkmate 459, que era um estudo extremamente aguardado, né? Na ASCO desse ano, a gente teve o Keynote 240, que foi negativo do pembrolizumab em segunda linha para hepatocarcinoma versus placebo. Apesar da eficácia da droga, do ponto de vista estatístico, o estudo foi negativo e extremamente desapontador, porque a imuno era uma promessa para hepatocarcinoma. E agora o Checkmate, o 459, foi justamente a pergunta do nivolumab, imunoterapia pura, versus sorafenib, que é o que a gente tinha e o que a gente tem até hoje como opção convencional na primeira linha. Estudo negativo, infelizmente. A taxa de resposta e sobrevida foi melhor para nivolumab, mas isso infelizmente não foi estatisticamente significante. Foi 16 meses para nivo versus 14 meses para sorafenib. Isso não deu diferença e meio que joga um balde de água fria na gente, porque a gente estava extremamente ansioso, achando que a imuno ia desbancar o sorafenib, que para nossa sensação clínica é uma droga de baixa taxa de resposta,
no cenário de primeira linha e deixa muito aquém da nossa necessidade médica atual. Então a gente está buscando ainda uma primeira linha ideal. E apesar disso, assim, né, o estudo, há quem diga, a toxicidade foi bem menor, grau 3 e 4, foi 50 versus 29% de diferença de toxicidade de grau 3 e 4 a favor de imunoterapia. Então eu falo, já que é um pouquinho superior, mas não deu significância estatística, talvez pela toxicidade se justifique, não dá para a gente assumir isso como verdade absoluta, porque dentro do purismo estatístico isso não é uma realidade, não é verdade? A droga é ativa, a imunoterapia é eficaz, mas ela não conseguiu se traduzir em benefício de sobrevida ainda. Na mesma sessão foi apresentado um estudo de fase 1 da combinação de atezolizumab mais bevacizumab, e aí sim a gente vê num dos braços, que é o braço A, a endpoint primário era a taxa de resposta, e mostrou uma taxa de resposta de 36% para a combinação de imunoterapia mais um agente antiangiogênico e 12%, se eu não me engano, de respostas completas com a combinação. Então isso chama a atenção. Então, no meu entendimento, William, assim, eu acho que a imunoterapia não está morta para hepatocarcinoma, a droga é ativa, a gente só não sabe como traduzir isso em benefício, e acho que talvez o grande segredo seja a combinação da imuno com o antiangiogênico. E a gente já viu isso em outros tipos tumorais. Exatamente. Então, eu acho assim, por exemplo, tem lenvatinib com pembrolizumab, tem atezolizumab mais bevacizumab, acho que a gente precisa esperar um pouquinho essa história se contar, e eu acho que imuno não está morta ainda, a gente só não sabe aonde usar, tá? Então, hepatocarcinoma era isso que eu tinha para falar. Vou falar um pouquinho de pâncreas agora. Tem um estudo importante que foi apresentado, que é o NEWLAP, que era para pacientes de ressecabilidade limítrofe, e o intuito do estudo era tentar definir para a gente qual que era o melhor esquema neoadjuvante. A grande falha desse estudo, no meu entendimento, foi o desenho, porque neste estudo todos os pacientes eram submetidos obrigatoriamente a 2 ciclos de gemcitabina mais nab-paclitaxel, e depois de 2 ciclos, se eles não tivessem tido progressão, aí sim eles eram randomizados a continuar em gemcitabina mais nab-paclitaxel por 2 ciclos, no total de 4, ou trocar para FOLFIRINOX por 4 ciclos. Todos esses pacientes teriam que ser ressecados, é um estudo alemão, então o alemão ele bota na mesa mesmo, tá? A taxa de factibilidade cirúrgica foi da ordem de 80% em ambos os braços, ou seja, eles abriram mesmo, tá? E a taxa de conversão, que era o endpoint primário do estudo, foi da ordem de 60% a 65% para cada um dos 2 braços, ou seja, não houve diferença do esquema de indução. Houve uma tendência de benefício de sobrevida global para o braço que tinha migrado para o FOLFIRINOX, mas isso não foi estatisticamente significante, o hazard não deu significância estatística, apesar do valor absoluto, acho que foi 17 versus 20 meses de sobrevida global, mas a pergunta fica a mesma, qual que é o melhor esquema de indução? Não sabemos, porque todo mundo começou com gemcitabina mais nab-paclitaxel. Talvez se o estudo tivesse só o esquema de 2 drogas versus o esquema de 3 drogas, teria sido mais fácil a gente poder definir, mas no geral o estudo é negativo, tá? Isso de pâncreas, como tem muita coisa, eu vou focar só no mais importante. Eu vou para via biliar agora, está na moda, via biliar, que é um tumor que a gente faz muito pouco com quimioterapia convencional. A gente usa os dados de gemcitabina mais cisplatina no cenário metastático faz 10 anos e nada muda, né? Então a gente tem procurado alternativas para qual é o melhor esquema de colangio. O colangio não vai ter jeito. A via biliar no geral, a gente vai precisar fazer medicina personalizada. É uma doença que tem inúmeras mutações, nenhum paciente é igual ao outro, apesar de a gente juntar todo mundo no mesmo saco de farinha e tratar tudo igual. Então a gente sabe que 15 a 20% dos pacientes portadores de tumores das vias biliares, em especial os colangiocarcinomas, têm mutações do fator de crescimento de fibroblasto, FGFR. E nesse estudo, FIGHT 2002, é um estudo com pemigatinib, que é um inibidor do receptor do FGFR, do FGF, e em especial o 2. Então, os pacientes portadores de mutações ou fusões do FGFR2 foram submetidos a pemigatinib e apresentaram uma taxa de resposta da ordem de 30%, o que é totalmente inusitado em termos de via biliar. Então, o que eu quero dizer com isso, diante de uma doença onde a gente não tem uma linha de quimioterapia altamente eficaz na primeira linha, os dados de segunda linha saíram no ABC06 agora na ASCO, mostrando FOLFOX melhor do que placebo, mas com diferença absoluta de ganho de sobrevida de 1 mês. Então, assim, a gente ainda patina no colangiocarcinoma. Então, provavelmente, a gente vai migrar para medicina personalizada, vai ter que fazer pesquisa de mutação, fusão de FGFR, vai ter que procurar NTRK
e provavelmente, como? IDH, exatamente, teve um trabalho também de mutação de IDH1, uma droga também ativa, mas de qualquer maneira, eu acho que não dá para, a gente vai ter que abandonar essa coisa da químio para todo mundo, one size fits all, tá? Falando um pouquinho de estômago, os dados de estômago um pouco desanimadores, nada muito impressionante. Acho que o dado mais importante é o do trabalho Keynote 062, que é de pembrolizumab na primeira linha. É aquele estudo que foi apresentado na ASCO agora, de pembro sozinho, químio sozinha ou químio mais pembro na primeira linha, um estudo de 3 braços, para provar várias hipóteses de não inferioridade ou superioridade. A gente sabia que pembro isolado era não inferior a químio quando o CPS era maior do que 1. A gente sabia que pembro era superior a químio no CPS maior do que 10. E a grande pergunta é, faz diferença o estado da instabilidade do microsatélite? Importa ser MSI high? Importa. Né? Então eles justamente fizeram uma análise dos MSI high do Keynote 062 e eles viram que basta você ter um CPS maior do que 1 e ser MSI high, que pembro já é superior a químio. O hazard foi de 0,29, 0,25 ou 0,29. Então, a mensagem é, se você é MSI high e marca qualquer coisa de CPS, pembrolizumab é superior à quimioterapia. Quando você vê pembro mais químio versus só pembro, os hazards são bem semelhantes, não precisa dar químio, dá só pembro para MSI high na primeira linha. E a porcentagem de pacientes que vai ser MSI high e Depende CPS do estudo. maior ou Nesse 1? estudo, eu não me lembro de cabeça qual que era a porcentagem de MSI high, tá? Will, de Mas verdade. aplicável a um número razoável de pacientes na prática Acho que assim, na clínica. prática você é obrigado a fazer o câncer de estômago, você tem que fazer o diagnóstico de MSI high, de instabilidade microsatélite, é fácil, por imunohistoquímica, isso tem uma correlação de 95% com PCR, 90% na imuno, dá para fazer, é factível, e acho que é o dado que precisa ter logo up front, na primeira linha já, agora, acho que esse é o recado. Tiveram 2 estudos orientais chineses de quimioterapia perioperatória versus quimioterapia adjuvante. Eu vou resumir rapidamente, porque o estudo, um é de 2 braços, outro de 3 braços, eles são bem complexos, envolvem o S1, que é uma droga que a gente não tem, mas o recado é que para pacientes de grande volume de doença, T4 ou N positivo, fazer perioperatória é melhor do que operar e fazer adjuvância, tá? Um dos estudos de 3 braços comparou S1 com a capecitabina e capecitabina foi não inferior a S1. Também é outro dado importante vindo desses 2 estudos chineses, tá? E eu vou terminar com o cólon, senão a gente se estende demais. O cólon infelizmente não tem tido muita novidade no cólon, mas a principal novidade foi o estudo do Beacon, que foi apresentado na ESMO GI em junho desse ano e foi agora atualizado na ESMO Global em Barcelona. Bom, E um dos estudos publicados no publicados New também, England, né? pronto. Esse é Practice Changing, tá? Acho que já foi, então, eu só não estou falando que é Practice Changing porque ele já foi apresentado na ESMO GI há 2 meses atrás, mas aqui a pergunta é, depois de quimioterapia convencional para pacientes com câncer de cólon metastático, portadores da mutação V600E do BRAF, o que fazer na segunda linha? O Beacon é um estudo de 3 braços, comparando quimioterapia convencional com cetuximab, FOLFIRI mais cetuximab, versus um braço de cetuximab mais o inibidor do RAF, o encorafenib, mais o inibidor do MEK, que é o binimetinib, esse é o braço triplo, versus um segundo braço de doublet, que é cetuximab, um anti-GFR, versus só o inibidor do RAF, o encorafenib. O que foi de diferente nessa ESMO foi o braço comparador do triplet, cetuximab, encorafenib mais binimetinib, versus cetuximab e encora, tirando a químio. Então o que eles chegaram à conclusão? A sobrevida global não foi muito diferente. Foi 9 meses para o braço triplet versus 8,4 meses, então não foi inferior. E o que chamou a nossa atenção, eu falei, opa, será que a gente precisa das 3 drogas em vez de 2? Entretanto, quando você dá as 3 drogas, a sua taxa de resposta aumenta, sai de 26% para 20%, não é grande diferença, mas nesse cenário de uma doença de mau prognóstico, que é o câncer de colo metastático, segunda linha BRAF mutado, faz diferença. E o mais interessante, a toxicidade de grau 3 e 4 não foi diferente, não foi menor no braço do doublet. Então, o apelo, apesar de você não ter um aumento expressivo de sobrevida global, a sua taxa de resposta foi maior e a sua toxicidade não foi diferente. No meu entendimento, o triplet
fica como sendo o padrão da segunda linha para BRAF montado em colo. E as taxas de resposta, inclusive, Exatamente. quer dizer, impressionantes, que esses pacientes Exatamente. com mutação de BRAF vão muito Não tinha mal, nada né? semelhante. Fábio, até eu ia te perguntar em relação à toxicidade, porque com o inibidor de BRAF/MEK nós temos, versus o inibidor de BRAF sozinho, a experiência que a gente tem no melanoma é que a toxicidade ela é um pouco pior, mas ela é diferente. Você muda o perfil um pouquinho, você vai ter menos tumor cutâneo, menos febre, mais a náusea aumenta, a questão da toxicidade ocular e cardíaca aumenta. Houve alguma observação nesse sentido ou não? Diarreia é o grande problema. 10% diarreia grau 3 e 4. Diarreia de qualquer grau é 60%, 80%, é bem alta. Tá? Na prática é isso mesmo. E fica atento em diarreia. Além disso, fadiga e anemia. São os 3 toxicidades grau 3 e 4 que chamaram mais a atenção. Diarreia é o problema. Acho que só uma coisa que vale a pena ter em mente, a gente toma bastante cuidado em melanoma, mas os usos são mais prolongados. É prolongamento de QT em relação ao binimetinib, essa é uma coisa bastante importante, e a questão ocular também, a oclusão de veia retiniana. Aqueles pacientes que vão usar mais tempo merecem um cuidado especial nisso. Melanoma, então, ajudando a gente na imunoterapia e agora no GI, hein? Então tá bom.